Saudações, meus amigos criadores. Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, feriado. Espero que grande parte dos amigos criadores tenham tido este diazinho de folga. Sabe sempre bem, um dia de folga à meia da semana. Hoje é dia de mais uma live, meus amigos. Hoje serão 30 minutos de perguntas e respostas. Portanto, coloquem aí algumas questões que queiram fazer e tanto eu como aqui todos nós, através dos comentários, tentaremos responder da melhor maneira às questões que aqui forem colocadas, ok? Vamos aguardar aqui um bocadinho para o pessoal começar a entrar. Vamos ver hoje qual é que é aqui a percentagem de criadores que estão livres nesta altura, porque normalmente dia de feriado, dia de passear com a família, embora o tempo de manhã não tenha estado muito bom, pelo menos aqui na minha zona, chuva, trovoada, melhorou, pelo menos aqui abriu, agora está sol, está bastante calor, estão aqui 32, 33 graus nesta altura. Portanto, vamos ver quantos amigos criadores entram na live aqui hoje. Para início de conversa, e como sempre vocês já sabem que eu não posso deixar passar esta parte, não se esqueçam de deixar o vosso like, meus amigos, de subscrever o canal na eventualidade de ainda não serem subscritos, de entrarem nos comentários, de colocarem também aqui os vossos comentários, a vossa opinião sobre os assuntos que vão sendo aqui falados, e de partilharem a existência no canal nas vossas redes sociais. Também é uma grande ajuda para o canal, ok? Não se esqueçam ainda de aproveitarem os códigos promocionais que vão sendo colocados diariamente nas lives para vocês terem descontos na compra de produtos para as vossas aves, ok? Hoje continuamos aqui com o novo parceiro que eu dei o conhecimento ontem, ou seja, a loja IC, situada em Ponta Delgada, nos Açores, também para os amigos açorianos poderem ter uma loja onde poderão usar o código promocional de 5% para terem desconto nesse valor na compra de produtos para as vossas aves, portanto aproveitem. Meus amigos, temos aqui 12 pessoas em direto, só temos 5 likes, por favor deixem aí o vosso like, não se esqueçam. Como eu estava a dizer, o tema de hoje é tema livre, ou seja, são perguntas e respostas. Portanto, se tiverem alguma questão para colocar, algum assunto que queiram falar, sintam-se à vontade, deixem aí nos comentários e vamos debater aqui um bocadinho esses temas que quiserem colocar, ok? Olha, deixem-me lá ver aqui. Já vi aqui o amigo João Carlos Badal. Olá, amigo João Carlos Badal. Como está? Tudo bem? Feriado para si ou está a trabalhar? Feriado, certamente. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Meus amigos, não se esqueçam de deixar aqui o like na live, ok? Amanhã irei apresentar aqui um novo parceiro comercial aqui do canal. É verdade, temos aqui um novo parceiro e amanhã irei apresentá-lo. Também tem bastantes produtos à venda, das marcas mais conhecidas, e também disposto a deixar um código de 5% de desconto nas compras que vocês efetuarem junto dele, ok? Ora, vamos lá ver aqui. Daniel Barros, boas tardes, amigo Costa. Olá, amigo Daniel, como está? Tudo bem? Francisco Bento, boa tarde, Vítor. Olá, amigo Francisco, tudo bem? Eu aqui estou praticamente a acabar aqui as criações, meus amigos. Já estou mesmo nos finalmente, ou seja, é só mesmo aguardar basicamente que as crias que já nasceram há poucos dias se desenvolvam. A semana passada ainda foi uma semana muito boa. Eu teria aqui à volta, talvez, durante a semana, cerca de 30 passarinhos. Portanto, ainda foi uma semana muito prolífera. E agora, pronto, é aguardar que os passarinhos se desenvolvam, se tornem independentes, para depois irem para as voadeiras, para depois baixar a luminosidade do canaril, separar as aves reprodutoras, machos para um lado, fêmeas para o outro, coroados para um lado, consortes para o outro, e iniciar aqui o processo de muda. Nessa altura eu tenho por hábito diminuir a luz do meu canaril, eu apago, desligo mesmo as luzes do teto e fica só a luminosidade que entra pelas janelas, ok? É o suficiente para os passarinhos ficarem assim e vão ficar neste processo com pouca iluminação até aos finais do mês de setembro, mais ou menos. Depois aí, pelos finais do mês de setembro, começa a aumentar a luminosidade progressivamente. Para quê? Para conseguir ter os passarinhos preparados depois para a altura das posições, para não haver um grande choque voltaico dos passarinhos saírem daqui e irem para as posições onde normalmente existe muita luminosidade. Meus amigos, 22 amigos criadores a ver aqui a live, só 9 likes, não pode ser, meus amigos. Deixem o joinha, como dizem os nossos amigos brasileiros.
e deixem aí os vossos comentários, ok? São 30 minutos de perguntas e respostas, portanto sintam-se à vontade para colocar qualquer questão, para falar sobre qualquer tema, que vocês tenham alguma dúvida, que tenham alguma coisa a dizer de relevante sobre o mesmo, para nós debatermos aqui um bocadinho, ok? Ora, José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo José Carlos, como está? Pedro Correia, boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Pedro, tudo bem? Ivan Silva da Silva, Criciúmal, RS, Brasil, boa tarde. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, obrigado por aqui estar. Um forte abraço para o Brasil, para todos os amigos criadores brasileiros. Vamos lá, meus amigos, 10 likes, vamos lá aumentar aqui um bocadinho e não tenham problemas em colocar aqui algum tipo de questão, algum tipo de pergunta. Sintam-se à vontade. São 30 minutos, ainda temos aqui cerca de 25 minutos, portanto estejam à vontade para falarem sobre o que quiserem que tenha a ver com aves, ok? Pronto, como eu estava a dizer, aqui no meu canaril as criações basicamente estão no final. Espero que até ao final deste mês, inícios do mês que vem, já tenha praticamente aqui tudo resolvido e depois irá-se dar aqui o início ao processo da muda. Eu há bocadinho estava a referir que eu retiro a luz artificial do meu canaril por esta altura, até aos finais de setembro. Isto faz com que os pássaros fiquem calmos, com que não andem a lutar uns com os outros, com que não estejam tão ativos, porque a fase da muda, como vocês sabem, puxa muito pelas nossas aves. E então o objetivo aqui é que eles estejam calmos, tenham comida rica e variada à disposição, água fresca todos os dias, banheiras sempre, todos os dias, diariamente, porque ajuda também muito o processo de muda, de forma a que eles façam uma muda excelente. Para quê? Para depois, quando chegar à altura das posições e depois, quando chegar à altura das criações, as aves estarem bem, ou seja, terem feito uma boa muda para depois não se ressentirem nessa altura, ok? Ora, Aves Silva, boa tarde. Boa tarde, amiga Aves Silva, tudo bem? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o like. Temos 11 likes, temos aqui 20 visualizadores aqui no canal. Aves Silva, é para me dar a papa todos os dias com este calor? Sim, amigo, até de preferência, se puder trocar a papa 2 vezes por dia, melhor. Porque está muito calor e as papas azedam, com o excesso de calor, azedam muito rapidamente, ok? E depois ganham fungos. Os pais depois alimentam-se dessa papa com fungos, depois vão regurgitar para os filhos apanham fungos e normalmente a grande mortalidade que se dá nas crias por esta altura é devido às papas terem fungos e os pais passarem a alimentarem as crias com essas papas e depois existe uma grande mortalidade nas criações devido a essa situação. Portanto, se tiver possibilidade, não dê uma grande quantidade de papa logo de manhã, quando trata dos pássaros, dê uma quantidade que você sabe que eles vão comer até depois da hora do almoço, por exemplo, e a seguir à hora do almoço, tendo essa disponibilidade, claro, lá está, retire essa papa e meta uma papa nova, ok? Na mesma quantidade que pôs de manhã, para eles conseguirem comer tudo até perto do final do dia, para não sobrar nada. Na manhã seguinte, repete o mesmo processo. Nesta altura de muito calor e para quem não tem disponibilidade de trocar a papa pelo menos 2 vezes ao dia, eu não aconselho muito a darem as sementes germinadas. As sementes germinadas, ao contrário das pearls, que é um substituto das sementes germinadas, têm mais tendência em azedar do que propriamente as pearls, ok? Portanto, muito cuidado com a utilização das sementes germinadas nestes dias de calor, porque mais rapidamente ganham fungos, ok? Aves Silva, não posso. Pronto, então a solução se calhar passará um bocadinho por aí, a fazer uso das pearls. As pearls levam mais tempo a desenvolver fungos, a azedar. Portanto, se você sair de manhã, deixa a papa misturada com as pearls às aves e é mais difícil de azedar, ou seja, o processo de fermentação e de criação de enzimas e de fungos é mais demorado do que nas sementes germinadas, ok? Aves Silva, só hoje é que estive em casa, só uma vez por dia, não chega. Pois com este calor é assim, se for com as pearls, em princípio consegue. Grande parte dos criadores trabalham, saem de casa de manhã, deixam a papa e depois só ao final do dia é que tiram essa papa, não é? Portanto, tem que funcionar, que remédio temos nós, não é, meus amigos? Meus amigos, mais uma vez, como eu ontem apresentei um novo parceiro no canal, a loja Geek, uma loja que tem bastantes produtos para aves e também tem bastantes produtos para aquariofilia, ou seja, para peixes. A loja situa-se em Ponta Delgada, nos Açores, e está a oferecer aqui no canal 5% de desconto a todos os amigos criadores que quiserem lá ir comprar produtos,
nomeadamente os amigos dos Açores, de Ponta Delgada, para poderem usar esse desconto. Chegam à loja, fazem as vossas compras, apresentam o código e dizem que vêm da parte do Candaril Santos Costa, ok? E ao valor total é debitado 5%. Portanto, estejam à vontade, está aí no segundo link da descrição da live, vocês podem aproveitar esse código promocional. Atenção, meus amigos, que normalmente estes códigos promocionais só ficam visíveis e disponíveis para vocês durante as lives. Quando a live depois passa a vídeo lá no canal, esse código é retirado. Portanto, mais uma razão para vocês estarem aqui presentes. Ok, meus amigos? Meus amigos, 12 likes. Vamos lá dar aqui o joinha aqui no vídeo. Vamos lá tentar chegar aos 20 likes na live de hoje, ok, meus amigos? Aves Silva, coloco pearls. Pronto. Com as pearls já é possível de evitar o processo de criação de enzimas e de fungos, ok? Aves Silva, molhar as pearls. Sim, o ideal é você colocar as pearls demolhadas debaixo d'água, ou seja, usa a mesma quantidade, por exemplo, arranja um copozinho como medida, usa a mesma quantidade de pearls, mete no recipiente e depois enche o copo com a mesma quantidade de água que pôs pearls anteriormente e mistura. Aguarda cerca de 20 minutos, as pearls absorvem a água e depois pode misturar à papa, ok? É a forma mais correta de dar, é como você consegue sacar o máximo dos nutrientes que as pearls têm. Você também pode dar em seco, há muitos criadores que fazem isso, até metem um comedorzinho com as pearls em seco. Só que a pearl não incha, acaba também por, você acaba com esse produto mais rapidamente, não é? Porque a pearl ao inchar, você ainda tem que dar tanta quantidade diariamente às aves, ok? Se der as pearls secas, se calhar mais quantidade terá que dar e provavelmente as aves também nem pegam assim tão bem como quando elas são demolhadas. Marco Ferreira, boa tarde. Santos Costa, já morreram 7 passarinhos depois de estarem nas, deve ser, voadeiras com o peito seco. Qual será o problema? Obrigado. Amigo, eu fui agora entrevistado há pouco tempo. Saiu a primeira parte do vídeo a semana passada, salvo erro, está para sair a segunda parte. Mas durante essa primeira parte eu falei nessa situação do peito seco. Para além disso, eu também tenho vários vídeos, você pesquisa aí no meu canal por doença da faca. O peito seco é um sintoma que muitas doenças provocam. Portanto, uma coisa é certa, as aves estão doentes. Para as aves morrerem com o peito seco é sinal que estão doentes. Praticamente todas, se não todas as doenças, quando estão num estado avançado, provocam o peito seco nas aves. O que é o peito seco? As aves têm câmaras de ar, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E normalmente é junto a isso é que permite às aves voarem, ok? São essas câmaras de ar que elas têm. E por cima dessas câmaras de ar é normalmente onde as aves guardam, armazenam as gorduras que vão ingerindo, ok? Quando nós notamos que essa parte do peito está seca e a quilha fica salientada, é sinal que a ave está doente. O que é que o organismo da ave fez? Para combater a doença, para ter energia para combater essa doença, seja ela qual for, salmonelas, tricomonas, coccidioses, colibaciloses, por aí fora, o organismo teve que se alimentar dessas gorduras para tentar criar anticorpos para combater essas doenças. Ok? Portanto, nós quando vemos que as aves já estão com o peito seco, já estão num estado muito avançado, porque o organismo ao longo dos dias tem vindo a consumir essas reservas de gordura que a ave tinha. Meu conselho, meu amigo, e ainda há criadores que ficam um bocadinho relutantes quando eu digo isto, mas é o melhor, é você extrair algumas fezes dessas aves quando ainda vivas e apresentam o sintoma do peito seco e enviar a uma clínica veterinária, pá, por 12,5 € você faz o exame às fezes e o veterinário diz-lhe efetivamente o que é que a ave tinha, mesmo que a ave venha a morrer a posteriori, e evita o problema nas restantes. O veterinário indica efetivamente o que é que foi detectado e prescreve um medicamento correto. Eu não o vou aqui aconselhar a dar um antibiótico largo espectro, como muita gente faz, porque o antibiótico largo espectro, como eu também anteriormente já referi, vai matar todo o mal que a ave tem, mas também vai matar todo o bem que a ave tem. Portanto, uma ave que já está com o peito seco, já está débil em termos de saúde, se você der-lhe um antibiótico largo espectro, o mais provável é a ave morrer, porque a ave já não consegue aguentar. E você vai matar com esse antibiótico, vai matar todo o mal, mas também vai matar a flora intestinal, ou seja, tudo aquilo de bom que a ave tem para se defender, você também vai matar. A ave já está num estado tão débil que não vai aguentar levar com o antibiótico largo espectro, ok?
Meus amigos, o like, não se esqueçam do like. Temos aqui 13 likes, a ver se conseguimos chegar aos 20 likes. Estamos aqui com 15 minutos de live, mais 15 minutinhos. E ficamos por aqui, ok, meus amigos? Ora, vamos lá ver aqui mais algumas questões. Aves Silva, estou a dar grito, sementes e papas. Está bem, sim, está ótimo, está ótimo. O grito é muito importante. Os pássaros, as aves, ao contrário dos seres humanos, não têm dentes. Nós, quando nos alimentamos, metemos um bocado de alimento na boca e antes de engolir, trituramos. Para ser mais fácil depois ao nosso organismo fazer a digestão. Não é? Os ácidos do estômago não têm de estar ali a trabalhar tanto sobre o alimento e é mais fácil fazer a digestão. As aves não têm dentes. Portanto, o que é que as aves fazem? As aves debicam as sementes para tirar a casca, mas comem as sementes praticamente inteiras. Okay? O que é que acontece? Essas sementes vão parar à moela. Se as aves ingerirem o grito, essas pedrinhas também vão ficar na moela. As contrações musculares do organismo vão fazer com que o grito faça o mesmo trabalho que os dentes fazem. Ou seja, enquanto o grito está ali na moela, juntamente com o alimento, vai triturar o alimento. O alimento, quando desce e desloca-se para o estômago, já vai triturado. Ou seja, a ave já não vai... O organismo da ave já não vai precisar de usar tantos ácidos para conseguir corroer, ou seja, acabar por, como se fosse, entre aspas, mastigar esse alimento, porque esse alimento já está praticamente todo digerido, ok? Portanto, o grito é muito importante essa tarefa. A outra tarefa que o grito também tem é dar minerais ao organismo das aves. Portanto, é extremamente importante você manter sempre o grito à disposição. Todo o ano, não é só nesta altura da criação, nem na altura da muda, é todo o ano. É muito importante. Tem que fazer parte da dieta normal das nossas aves, ok? Ora, deixem cá ver onde é que eu fiquei. Ora, António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Boa tarde, amigo António, como está? Tudo bem? Miguel Rocha, boa tarde a todos. Olá, amigo Miguel, tudo bem? Ora, Aves Silva, que cartaz grande. Isto aqui é a entrada do meu canaril. E então mandei fazer aqui este cartaz junto aqui à entrada. Miguel Rocha, boa tarde. Não consigo colocar as anilhas dos meus canários bebés. Então, amigo, eu tenho aí também um vídeo no meu canal a exemplificar a forma correta de colocarmos as anilhas. Como você sabe, os passarinhos têm 3 patas viradas para a frente e uma pata virada para trás. Têm 4 patas. Você, aí a partir do 6º dia de vida, mais ou menos, 5º, 6º, 7º dia de vida, você mete os 3 dedinhos da frente juntos e tenta logo colocar a anilha nesses dedos. E depois, com jeitinho, vai puxando a anilha. O outro dedo de trás, você mete o mais para trás possível para ficar junto à pata e vai puxando e vai rodando devagarinho, que vai ver que a anilha desliza. Ao início faz um bocado de impressão para quem não tem experiência, é um facto. Mas é tudo uma questão de hábito, amigo, ok? Há quem também use, mas isto acontece normalmente quando já alhamos as aves já um bocadinho mais velhas, com 9, 10 dias. Por vezes extraímos, às vezes temos tantos casais que depois extraímos num determinado ninho e quando verificamos que as aves não estão anilhadas, ou então anilhamos e a anilha entretanto caiu e nós não nos apercebemos e só damos por isso quando a ave já tem para aí 10, 11 dias. Mete-se um bocadinho ou de vaselina ou de uma pomada gorda ou uma gota ou duas de azeite. Nós colocamos na patinha da ave para a anilha escorregar melhor e conseguirmos colocar a anilha, ok? Meus amigos, 16 likes, vamos lá aos 20 likes. Temos aqui 23 amigos a ver o vídeo. Quem ainda não for subscrito no canal, subscreva, é totalmente grátis, meus amigos, como vocês sabem. Partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais e entrem aqui no chat em direto e deixem aqui as vossas questões também e o vosso cumprimento aqui aos restantes amigos criadores, ok? Ora, vamos lá ver. Aves Silva, é muito difícil colocar as anilhas mesmo. Pronto, é tudo uma questão de hábito, meus amigos. Foi difícil para todos ao início, mas depois com a experiência todos nós chegamos lá. Aves Silva, as crias têm que nascer mesmo com 13 dias. O normal é nascerem com 13 dias, mas por vezes acontece. Pode ter a ver com o clima, pode ter a ver com a falta de umidade, pode ter a ver com alguns fatores. A fêmea não chocar com regularidade os ovos, ou seja, ausentar-se várias vezes durante o choco do ninho, e por vezes pode ser 14 dias, pode ser 15, até 16. Só que é de alertar que quanto mais para a frente a cria nascer, normalmente mais débil é. Portanto, as probabilidades de morrer normalmente são maiores. Portanto, o ideal é que a ave nasça ali por volta dos 13, 14 dias, ok? Mesmo não seja ali no 13º dia, pá, que nasça
no 14º dia. Se nasce do 15º para cima, quanto mais tarde nascer, normalmente menos probabilidades de êxito, ou seja, de sobrevivência tem. Não sei se temos aqui algum amigo criador de alguma das ilhas dos Açores. Tem aqui um desconto promocional de 5% numa loja situada em Ponta Delgada, a Loja Geek, que também acreditou neste projeto e juntou-se ao mesmo, ou seja, é a nova parceira aqui do canal e que está a dar um desconto de 5% em compras lá na loja a todos os amigos criadores, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Então, vamos lá ver aqui mais algumas questões. Angler Tuga, boa tarde, Vitor, e a todos. Olá, amigo, como está? Bem-vindo aqui ao canal. Miguel Rocha, existe algum truque? Estou triste por não conseguir anilhar. A anilha chega naquela parte entre o final dos 3 dedos da frente e o início do dedo de trás, empanca e não passa. Pronto, amigo. Uma gotazinha de azeite, uma gotazinha de um bocadinho de uma pomada gordurosa, um bocadinho de vaselina, e o amigo vai rodando devagarinho e vai ver que ela desliza. A partir do momento que ela depois passa ali os 3 dedinhos, ela desliza na perfeição, está bem? Ora então, vamos lá ver aqui. Silva, se as crias nascerem agora com este calor, sim, não há problema, amiga. O que é importante é você depois, no espaço onde você tem os pássaros, no aviário, tentar evitar que exista tanto calor como no exterior. As aves, para já, conseguem adaptar-se e conseguem aguentar até temperaturas até aos 35, mais ou menos, não há grande problema, desde que os níveis de umidade também fiquem relativamente altos, ou seja, não deixam abruptamente. Porque quanto menos umidade houver e mais calor houver, mais difícil é a ave respirar. Agora, se a temperatura estiver muito alta, mas a umidade também estiver acima dos 40, 50, o passarinho consegue respirar melhor. Mas o amigo pode deixar banheiras à disposição, pode pulverizar os passarinhos, até pode pulverizar o ninho, mesmo com as criazinhas, se verificar que está realmente 30 e muitos graus dentro do seu aviário, pode agarrar num pulverizador com água da torneira e pulverizar um bocadinho, dar ali 3 ou 4 borrifadelas e também acaba por refrescar o ninho e as crias, ok? Meus amigos, já chegámos aos 20 likes, mas não vamos ficar por aqui. Temos 24 amigos a visualizar a live, vamos lá chegar aos 24 likes, ok? Ainda temos aqui cerca de 8 minutos de live, portanto vamos a isso, meus amigos. Ora então, vamos lá ver. Miguel Rocha, tenho medo de partir os dedinhos do passarinho. Pronto, é tudo uma questão de hábito, amigo, e confiança. Não tenha problema, porque se a ave estiver ali, se as crias estiverem ali entre os 5 e os 7 dias, você vai conseguir anilhar os passarinhos, ok? António Correia, qual é o tema de hoje? Hoje é tema livre, amigo. É 30 minutos de perguntas e respostas, ok? Ave Silva, coloquei azeite para entrarem as anilhas. Pronto, é isso. Angler Tuga, este ano tive muitos ovos não galados. O que posso fazer para resolver este problema? Amigo, várias coisas podem ter acontecido. A muda da pena que as aves fizeram anteriormente foi uma boa muda da pena. As aves passaram bem por esse processo. O amigo fez uma preparação prévia às aves antes de as juntar para começarem a criar. As aves já tinham mais de 8 meses quando começaram a criar. É preciso ver que, por vezes, os criadores criam até, por exemplo, aqui em Portugal, até junho, julho, às vezes até inícios de agosto. E depois querem começar a criar no ano seguinte, logo em janeiro, fevereiro. As aves só atingem, os canários só atingem uma maturidade sexual a partir dos 8 meses de vida. Se metemos aves nascidas em julho, por exemplo, a criar em janeiro ou fevereiro, as aves mal têm 7 meses, portanto é impossível as aves estarem predispostas a criar. Depois também temos que nos aperceber se o macho está com o cio, se o macho não está muito gordo, se o macho tem muita plumagem na zona da cloaca e quando vai copular com a fêmea não consegue passar o sêmen para a cloaca da fêmea. Temos que perceber também se a fêmea está receptiva a que o macho agale. Ou seja, existem vários fatores. Eu tenho aí vários vídeos no meu canal, pode ver e pode pesquisar, em que normalmente os títulos que eu coloco é a preparação dos casais para a época de criação. E você vê a minha metodologia e aquilo que conseguir aproveitar para que você veja que não efetuou esse procedimento antes das suas aves começarem a criar. Se quiser colocar em prática para evitar essa situação posteriormente, sinta-se à vontade, ok? Malta, 22 likes, obrigado, mas não vamos ficar por aqui. Quem ainda não colocou o like, meta o seu like, por favor, ok? Obrigado.
Não se esqueçam também de deixarem aqui os vossos comentários e de partilharem a existência aqui do canal nas vossas redes sociais. Isso é extremamente importante, meus amigos criadores, ok? Eu agradeço desde já. Ora, vamos lá ver aqui. Isto é feriado, nota-se logo, está a bombar. 26 criadores a ver a live, meus amigos, 22 likes. Vamos lá aumentar aqui os likes, ok, meus amigos? Ora, Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem contigo? Muito calor aí por Ervidel? Zé Carlos Badal, na época da muda, coloco na papa úmida, específica para a muda da pena, sementes de fónio e chia. Excelente preventivo para a coccidiose, doença da faca. É verdade. São dois produtos naturais, dois alimentos nutritivos e que funcionam muito bem para evitar níveis altos de coccidiose nas nossas aves. Como eu já expliquei também anteriormente, e tenho um vídeo a falar também sobre o fónio, que é um excelente produto, e outro a falar sobre o que é a coccidiose. Todas as aves têm uma determinada quantidade de coccídeos na sua flora intestinal. Essa quantidade, quando não ultrapassa um determinado limite, não é prejudicial ao bem-estar das aves. Pelo contrário, acaba por ser benigno. O problema é quando os coccídeos se começam a proliferar para além da quantidade desejada e atacam as aves de tal maneira que normalmente levam à mortalidade das aves. O fónio é uma semente africana que as aves selvagens em África gostam muito de comer. Essa planta, essas sementes, normalmente dá-se junto aos lagos e as aves comem, é um preventivo que elas fazem de forma natural para evitarem ter os coccídeos num valor acima do normal. Muitos criadores usam, eu também uso muito o fónio, também gosto muito de dar o fónio na altura da muda, às minhas aves, exatamente por causa disso. Ou seja, acaba por ser um preventivo natural que as aves gostam, porque as aves gostam de comer. Aquilo acaba por ter uma grande perda, porque muitas das sementes às vezes caem, que aquilo é tão fininho, tão pequenino, se não pusermos num comedor bem fechado, onde só cabe a cabeça da ave, normalmente depois acaba por ter muito desperdício. Mas é um produto excelente para ajudar a regular os níveis de coccídeos no organismo das nossas aves. ...22 likes, meus amigos. Vamos lá, que ainda não colocou like, não tenha vergonha, força. Temos aqui 27 criadores a ver agora a live, portanto, força nisso. Miguel Rocha, os meus dois casais só agora começaram a ter filhotes, estão atrasados, mas estão a desenvolver bem. Pronto, isso também é muito importante. É sinal que tanto os pais estão saudáveis como os crias. Isso é excelente, amigo. Vai tarde, não faz mal. Está no início, não faz mal. Está a começar a criar. Excelente. Se calhar só faz uma postura este ano. Para o ano, se calhar já faz 2 ou 3. Ok, amigo? Aves Silva, dá à parte o fónio. Não sei se a pergunta deve ser direcionada para o amigo João Carlos Badal, ou já tem aqui a resposta, eu já digo. Ivan Silva da Silva, para alimentar o canário Gloucester, quais as principais sementes além da alpista? O canário Gloucester é uma ave que normalmente ganha muita gordura, porque por si já é uma ave com muita forma. E depois, não apenas para o canário Gloucester, mas para a generalidade dos canários, temos de ter muita atenção com as sementes negras, porque são as sementes com mais níveis de gordura. E normalmente são as sementes que as aves mais gostam, porque elas são mais gulosas, são mais doces, e as aves normalmente vão primeiro às sementes negras, que são as aves com mais níveis de gordura, do que propriamente à alpista, não é? Então, podemos dar aqui, podemos dar semilha, podemos dar níger, podemos dar cânhamo, podemos dar perilha. Isto depende muito do tipo de mistura que você adquire para dar às aves, ou se for você a fazer a mistura, eu não aconselho a dar estas sementes todas gordas que eu agora indiquei, mas escolher talvez uma ou duas, pá, e dar uma porcentagem, se calhar por quilo de papa, dar 100 ou 150 gramas de perilha, colocar 50 gramas de níger e talvez colocar aí 100 gramas de semilha, por exemplo, pronto. Pá, é suficiente. O resto, alpista, ok? É suficiente para o bem-estar da ave, porque as aves são golosas, vão comer aquelas sementes gordas, aquelas sementes negras. Primeira coisa a ser atacada é o fígado. O fígado é atacado, a saúde da ave vai por aí abaixo, porque o fígado é um filtro, ou seja, consegue filtrar e expulsar do organismo todos os excessos. Mas se nós começarmos a dar sementes negras em demasia às aves, o fígado chega a um ponto que não consegue filtrar, satura-se, e acaba por, como nós dizemos, rebentar, não é uma forma de dizer, acaba de deixar de desenvolver a sua funcionalidade normal, não consegue dessa forma filtrar o excesso
de produtos tóxicos e gorduras que estamos a dar às aves, e a ave vai por aí abaixo, ok? 23 likes, meus amigos. Vamos lá, a ver se chegamos aos 25. Ora então, deixem-me lá ver onde é que eu fiquei. Portanto, o amigo João Carlos Badal diz aqui 1 kg de papa mais 50 gramas de fónio pedi mais 50 gramas de chia. Aves Silva agradece, Sr. João. Aves Silva, qual a marca do fónio e da chia? A marca penso não é muito relevante. Miguel Rocha, eu penso que depois do 16º dia a percentagem de sucesso da eclosão dos ovos é praticamente nula, a meu ver. É verdade. Lá está, porque o próprio embrião, para nascer ao 16º, 17º dia, é sinal que alguma coisa não está bem. Porque o normal seria nascer ali entre os 13 e 14 dias de vida, exatamente. João Carlos Badal, a marca pouco interessa, compre sempre do mais barato, exatamente. Normalmente o fónio é Foniopedi, não é? Normalmente é o que se vê aí no mercado. É a marca, eu penso que é a mesma marca, é Foniopedi, qualquer coisa assim. Aves Silva, obrigado. Aves Silva, porque é que o meu canário está a chiar? Poderão ser vários os fatores. Pode ser mesmo rouquidão, ter apanhado uma corrente de ar e a ave estar rouca. Poderão ser ácaros, ácaros da traqueia, que provocam esse chiar. Poderá ser o calor, o tempo está muito quente, é aquilo que eu estava a dizer. Eu já disse também aqui anteriormente, as aves, ao contrário dos mamíferos, não transpiram, ok? As aves, para expulsar o calor do seu organismo, ao contrário de nós, que temos glândulas sudoríparas, e largam o suor para expulsar o excesso de calor que nós temos no nosso organismo. Quando todos nós temos calor, suamos mais, não é? As aves não funcionam dessa forma. As aves abrem o bico e começam a arfar. Muitas vezes algumas podem ter uma asma, podem ter uma rouquidão, podem ter alguns ácaros da traqueia e nesta altura do calor ainda se nota mais essa situação. Por isso é que é muito importante, estando calor, nós não deixarmos os níveis de umidade também baixarem muito, porque muito calor, temperaturas altíssimas, com níveis de umidade baixos, normalmente não é bom para as nossas aves, ok? Vamos lá, meus amigos. 23 likes, vamos lá aos 25. Vá, força aí, meus amigos. Não se esqueçam também de subscrever o canal, na eventualidade de não serem subscritos. É totalmente gratuito. Basta clicarem no botãozinho que diz subscrever e clicarem no botão que diz ativar notificações. Assim, sempre que uma live for para o ar, vocês recebem uma notificação e conseguem estar presentes na mesma, ok? Ora então, vamos lá ver aqui onde que eu tinha ficado. Miguel Rocha, como faz o teste das fezes para verificar o estado de saúde das nossas aves? Antes da época da criação, para não entupir as nossas aves com remédios preventivos. Tenho um vídeo sobre isso, salvo erro, como recolher fezes das nossas aves para análise. Você veja como é que eu faço. Eu uso uma prata, meto debaixo das gaiolas de aves que eu quero mandar analisar as fezes, deixo a prata ficar estendida durante 45 minutos a uma hora e meia. Depois de já ver várias fezes em cima da prata, tiro a prata, agarro em algumas dessas fezes e ponho dentro de um tubinho que tenha um bocadinho de soro fisiológico. Agora, nestes dias de calor, tem que ser assim, porque se for no inverno, você pode dobrar a prata e colocar no envelope e enviar ao médico veterinário mesmo via CTT. Se não tiver uma clínica veterinária perto, essa é uma das causas que a maioria dos criadores normalmente se queixam. Mas eu aqui na minha zona não há. Não há problema, meus amigos. Correio Verde, vocês me mandam hoje por correio, amanhã as fezes estão lá, ainda estão frescas o suficiente para poderem ser analisadas e poderem ser detectadas as maleitas de que a ave padece. Mas nesta altura com o calor e para manter as propriedades das fezes, ou seja, para manter tudo o que lá está, para manter a fezes fresca, o ideal é agarrarem algumas dessas fezes, pôr dentro de um tubinho que tenha um bocadinho de soro fisiológico e misturar as fezes no soro fisiológico. Pôr num envelope almofadado de correio verde, do CTT, e enviar para a clínica veterinária. Antes disso, o ideal é ligarem para a clínica e dizerem, olha, eu vou fazer o envio disto, disto e disto. Portanto, fica à espera aí do envelope. Eles dizem a forma toda, dizem como é, qual é que é o melhor dia para fazer o envio, porque depois há umas análises que demoram mais tempo a ser feitas, portanto, se enviarem ao final da semana, as fezes vão ficar durante o fim de semana guardadas para as análises, se calhar só serem feitas no início da semana seguinte, já vão perder algumas das propriedades, se calhar já não se vai conseguir detectar tudo, portanto, o ideal é enviar sempre ao início da semana, mas eu tenho um vídeo onde falo sucintamente sobre essa situação, amigo. Vamos lá, meus amigos. Faltam 2 likes para os 25, para o objetivo de hoje, ok?
Aves Silva, Senhor João, esse fónio é só na muda? Não, pode dar todo o ano. O fónio é uma mistura de sementes que pode dar o ano inteiro. Aves Silva, coloca o fónio em papa seca ou úmida. Pode colocar tanto na seca como na úmida, amigo. Ou até pode colocar num comedouro individual. É da maneira que preferir. Pedro Correia, boa tarde. Este ano tenho um casal, ele branco e ela amarela, e todas as crias brancas nasceram cegas. Neste caso, só o macho passa esta deficiência às crias. Não sabemos, amigo, não sabemos. É assim, tanto o macho como a fêmea foram obtidos de que forma? Existiu alguma consanguinidade nos cruzamentos anteriores para nascerem essas crias? Importante também, nas aves brancas, o amigo costuma dar vitamina A com frequência às aves brancas. As aves brancas, devido à sua cor, têm uma carência natural já do seu organismo, têm uma carência vitamínica da vitamina A. E os criadores de brancos, sejam eles dominantes, recessivos, albinos, por aí fora, normalmente têm que dar um suplemento extra de vitamina A para evitar essa carência. Estes são alguns dos fatores que poderão ter levado à cegueira das crias, ou seja, consanguinidade muito aproximada, ok? Pais com filhos, irmãos com irmãos e por aí fora, ou então também uma carência de vitamina A. É uma questão do amigo agora analisar e verificar essa situação. Vamos lá, meus amigos, 28 amigos a verem a live, 23 likes, vamos lá dar aqui o like, que ainda não deu o joinha, que clica aí no botão do like e que deixa aí o seu joinha, ok? Aves Silva, úmida, então obrigado. O Pedro Correia, fónio, segundo sei, vem dos pântanos do Uganda. E, exatamente, foi o que eu referi. Vem de África junto aos lagos e pântanos, exato. Angler Tuga, sim fizeram uma boa muda, houve uma boa preparação dos casais. As aves são de 2023, porém não achei os machos com muito cio, apesar de usar Fertinectoné. Pronto, amigo, é uma situação que o amigo tem que alterar alguma da metodologia que usou no ano que vem para evitar que essa situação volte a ocorrer. Assim, normalmente os machos ganham o cio mais rapidamente que as fêmeas. É mais difícil nós colocarmos as fêmeas cheias, preparadas para criar, do que os machos. Os machos, às vezes até estarem dois machos, basta ter dois machos, um em cada gaiola, só o facto de eles estarem ali a cantar, a ver quem é que canta mais alto, é o suficiente para entrarem no cio. Se visualizarem uma fêmea, então mais rapidamente entram. Se não estavam gordos, foi feita uma boa muda da pena, se o amigo diz que fez uma boa preparação antes do início das criações, e se acha que os machos mesmo assim não entraram no cio, dando vitaminas, nécton e por aí fora, alguma coisa está aí de errado, amigo. Não lhe sei dizer o que é em termos de iluminação. Tem iluminação artificial, iluminação natural. É assim, ter os pássaros no exterior, no interior. Se tiver os pássaros no exterior, este tempo não ajuda nada, porque um dia está sol, no outro dia está chuva. Hoje, por exemplo, aqui na minha zona, de manhã estava trovado e ia chover. Agora à tarde estão para aqui 32 graus. Portanto, o tempo está completamente incerto. Portanto, isto são tudo fatores que o amigo agora tem que pensar um a um e verificar, se calhar tenho os pássaros no exterior, se calhar é este clima marado, que num dia está assim, no outro está assim, e isso influencia o cio das aves e o bem-estar normal das aves. Se estiverem no interior, será que deu iluminação artificial suficiente para os machos, através de um choque de luminosidade, que pudessem ter entrado no cio, ou a luminosidade é muito baixa e os machos acabaram por não entrar no cio? São tudo fatores que o amigo tem que ver. Vamos lá, meus amigos. 23 likes, vamos lá. Não vamos ficar por aqui. Estamos muito perto do objetivo, ok? Ora, vamos lá ver. Onde é que eu estava? Aves Silva, o que provoca realmente a cegueira? Já ouvi dizer que certas marcas de papa são perigosas. Sim, e são histórias que aconteceram já no Brasil, que acho que nunca se conseguiu provar nada, mas que vários amigos criadores brasileiros puseram em causa a qualidade de uma papa de uma determinada marca, das mais famosas lá no Brasil, em como em alguns criadores que usaram essa papa durante uma determinada época de criação, muitas crias acabaram por nascer cegas. Eu tenho uma teoria, e já falei nisto, e tenho alguns vídeos onde já falei nisto, em outras lives também já falei, eu tenho uma teoria,
que muitas vezes a cegueira também pode ser provocada pelo excesso de alimentos que nós damos às nossas aves. Atenção, as aves, assim como as pessoas, têm diabetes. E casos extremos de diabetes provocam cegueira. Okay? Existem estudos científicos, principalmente em galináceos, não é? Porque raramente alguém faz estudos científicos nos canários, mas em galináceos existem estudos científicos que provam que as aves podem contrair diabetes e que existem vários níveis de diabetes, sendo que quando estão num nível muito agudo podem provocar a cegueira às aves. Esta é uma das situações. Vocês não se esqueçam que damos papas com 21, 23% de gordura, com montes de produtos, que aquilo é tudo açúcares e tudo mais, e isso tudo não ajuda, muitas das vezes, as aves da melhor forma, porque nós queremos é ver as aves, vamos dar muita proteína às aves. Muitas vezes, se calhar, estamos a fazer mais mal do que bem. Principalmente porque depois não é só as papas que nós damos, depois damos também outros suplementos e tudo isso acaba por, no organismo da ave, ser normalmente ingredientes ricos em açúcares e tudo mais em excesso e pode fazer com que a ave ganhe diabetes e os diabetes serem num nível muito alto e focar a cegueira às aves. Outra teoria que eu também tenho é, vocês vão de reparar, as aves, por muito que nós coloquemos banheiras, existem aves que adoram molhar-se nos bebedouros. Metem o bico ali dentro e começam assim a abanar a cabeça para ficarem todas molhadas. E nós sabemos que muitas vezes os produtos que damos às aves, seja vitaminas, sejam medicamentos ou outro tipo de suplementos, nós damos na água de beber. Se vocês, por exemplo, um medicamento qualquer que vocês estão a tomar, ou por exemplo, água oxigenada, qualquer coisa que vocês usam, se aquilo for para os olhos, arde. Até aí não há de arder às aves. Existem alguns produtos que nos podem levar à cegueira se entrar em contato com os nossos olhos. E muitos destes produtos que nós colocamos nos bebedouros também não podem levar as aves à cegueira. Portanto, isto são apenas duas hipóteses que eu aqui coloco que poderão provocar a cegueira nas aves. Muitas outras haverão, como a carência em excesso de vitamina A, que eu estava aqui a falar ao amigo Pedro Correia, e muitas outras situações poderão ocorrer. Meus amigos, mais uma vez, deixem o vosso like. 23 likes, 28 amigos a verem aqui a live. Tenho aqui o meu amigo Hércules, também está a ver a live, como vocês podem ver. Está aqui todo contente. Portanto, faltam aqui 2 likes. Vamos lá, meus amigos, força nisso. Subscrevam o canal na eventualidade de ainda não terem subscrito. Aproveitem os códigos promocionais em várias parcerias, várias lojas por todo o país continental e insular para aproveitarem os descontos que esses parceiros estão a nos dar. Portanto, aproveitem. E vamos lá, meus amigos, parece que encravamos aqui nos 23 likes. Vamos lá fazer aqui uma forcinha e vamos lá deixar aí o joinha, ok? Ora, onde é que eu ia? O que fazer então para parar de chiar? Amigo, primeiro pode pôr uma gotazinha de Frontline Spray na nuca para, se forem ácaros da traqueia, eliminar os ácaros da traqueia. Segundo, evitar que a ave esteja de frente para sítios onde possa haver corrente de ar, ok? Muito importante também. Terceiro, tentar aumentar os níveis de umidade nestes dias de calor, porque essas aves normalmente começam com essa cheadeirazinha quando o tempo está assim, porque as aves ressentem-se ainda mais, ok? Portanto, estes são alguns dos fatores para tentar evitar essa cheira nos passarinhos. Em último caso, é mandar analisar as fezes da ave para o veterinário tentar ver se existe uma doença mais grave que a ave possa ter e para lhe indicar qual o produto em questão que pode dar à ave. Mas em princípio eu partiria primeiro para essas 3 opções. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Ora. Ave Silva, para que serve o vinagre de cidra? É realmente necessário dar. É bom dar, é útil dar. Não é obrigado a dar, mas é útil dar. O vinagre de cidra ajuda, por exemplo, se colocar umas gotas nas banheiras, ajuda as aves a eliminar alguns parasitasitos que possam existir nas penas, ajuda a que a pena também fique mais brilhante, ok? Nesse aspecto ajuda a plumagem das aves. Depois também tem o vinagre de cidra, tem o condão, ou seja, consegue, ao ser ingerido no organismo das aves,
consegue alterar o pH da flora intestinal das aves. Vocês perguntam, até isso é importante porquê, amigo Vitor? Normalmente é na flora intestinal das aves que se desenvolve a maior parte das doenças que as nossas aves têm. Ok? Porquê? Porque o pH tem as condições propícias para as bactérias se desenvolverem e proliferarem-se desenfreadamente, perdendo o organismo da ave o controle sobre essa bactéria que está a provocar essa doença. O que é que faz o vinagre de cidra? A ave, ao ingerir o vinagre de cidra, vai alterar o pH das aves. Portanto, se houver ali alguma colónia de bactérias que esteja a começar a proliferar em demasia, a ave, ao ingerir o vinagre de cidra, vai alterar o pH da flora intestinal, provocando assim com que essa colónia de bactérias já não cresça mais. Poderá ficar com aquela quantidade ou até poderá começar a reduzir porque não se consegue reproduzir num pH alterado, que não é o indicado para essas bactérias se desenvolverem, ok? Portanto, não custa nada, uma vez por semana, 2 vezes por semana, dar umas gotinhas na água de beber, bem como também colocar na água das banheiras. Meus amigos, 25 likes, obrigado, pronto. O objetivo de hoje está feito. Agora, quem quiser deixar o joinha, estejam à vontade. Mas temos o objetivo de hoje, meus amigos. Muito obrigado. Ora, vamos então ver aqui onde é que eu estava. João Garcia, boa tarde, amigo Vitor. Olá, amigo João, tudo bem? Como está? Ivan Silva da Silva, entendi, muito obrigado. Obrigado eu, amigo. António Correia, amigo Vitor, a papa úmida com estes dias de calor, devemos tirá-la todos os dias ou podemos deixá-la? É assim, se não misturar mais nada a uma papa úmida, você pode deixar ficar. Se for só a papa que você coloca. Agora, se misturar pearls, se misturar um russo, misturar um cuscuz, misturar umas germinadas, é tudo produtos que acabam por azedar, tem que retirar todos os dias. Agora, se você colocar num comedor de gaveta papa úmida, eu faço isto aqui. Eu agora, na altura da muda, eu tenho uns comedores próprios de gaveta e coloco nas voadeiras para os passarinhos terem ali a papa úmida. Só volto a encher esse comedor quando os passarinhos comeram aquela papa toda. A papa úmida, por si só, não vai azedar nem se vai estragar. O que é que acontece da papa úmida estar ali no comedor vários dias? Vai começar a perder essa umidade, vai começando a secar. Tanto que nós depois, quando vamos ver se ainda está lá a papa, o restinho que está já aparenta ser mais uma papa seca do que propriamente uma papa úmida, como quando a colocámos lá ao início, ok? Portanto, eu não vejo grande perigo em deixar a papa úmida sempre ao dispor das aves, desde que não seja misturada com alimentos úmidos, ok? Muito importante essa situação. Ora... Meus amigos, deixem-me lá ver onde é que eu estava. Aves Silva, fezes, juntar soro fisiológico é somente no verão. Pode fazer o ano inteiro, mas eu normalmente, quando as temperaturas estão mais baixas, e como envio por correio verde, envio hoje, amanhã já lá está, sei que as fezes vão lá chegar ainda relativamente frescas, eu normalmente só meto na prata, dobro, meto no envelope e envio, ok? No verão, quando está mais calor, vai alterar substancialmente, mais rapidamente, as propriedades das fezes, e aí tenho o cuidado de juntar um bocadinho de soro fisiológico. Mas se quiser pôr o soro fisiológico, tanto no verão como no inverno, melhor ainda, não há problema nenhum. Carlos Almeida, boa tarde, que material hoje para a construção que material usam para a construção dos ninhos dos vossos canários? Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Olha, eu aqui uso sisal, só sisal, ou seja, meto um ninho de plástico, dentro desse ninho de plástico meto um forro de sisal e depois dou umas aparazinhas de sisal aos passarinhos, às fêmeas, para elas começarem a fazer o ninho. Tem criadores que dão essa mistura de sisal com bocadinhos de algodão, há quem meta também pelo de cabra, e por aí fora existe uma infinidade, não sei se algum criador quer falar sobre isso, sobre o tipo de material que usa, existe uma infinidade de produtos que poderemos colocar ao dispor dos passarinhos. Eu aqui só uso o algodão quando tenho crias de uma postura e vejo que a fêmea está a começar a fazer o ninho para uma nova postura. E meto um bocadinho de algodão para a fêmea, em vez de andar a arrancar penas dos passarinhos juvenis da postura anterior, distrair-se ali com o algodão e dessa forma não bicar os passarinhos. É um bocadinho por aí.
Ora, vamos lá ver. Aves Silva, cheguei a comprar a spirulina. Qual a quantidade na papa? Está no produto, amigo. Se você ler a bula do produto, lá diz qual a quantidade de spirulina por quilo de papa. Pronto, e depois é só dosear e fazer essa medição. Eu normalmente nestas coisas das medidas, eu sou muito prático a responder, porque normalmente se vocês verificarem a bula, lá normalmente está sempre indicado qual é que é a quantidade que se deve dar por quilo de comida, ok? Japetune, spirulina, costumo dar 8 a 10 gramas por quilo de papa. Miguel Rocha, limpou as penas em volta da cloaca. É muito importante para o sucesso da gala. Exato, eu também já tinha referido essa situação. Aves Silva, spirulina é dar somente na muda? Não, amigo, se quiser pode dar o ano inteiro. Eu só dou nesta fase da muda. Porque a spirulina tem aminoácidos, tem também muitas vitaminas, portanto pode dar o ano inteiro. Mas eu considero que nas minhas aves só tenho que dar nesta altura, porque a spirulina também ajuda a que a pena fique com uma cor mais viva, mais brilhante, mais intensa. E então, para além dos aminoácidos e das vitaminas que constituem a spirulina, ajuda também a que a plumagem fique mais vistosa, mais bonita. Aves Silva, que bonito o seu cão, é o Hércules. É o Hércules, ainda é um cachorrinho, tem cerca de um ano. Angler Tuga, não cortei as penas, são canários timbrados espanhol, não tem uma plumagem tão densa como, por exemplo, Gloucesters, e então não havia necessidade de o fazer, mas realmente pode ter sido um motivo. Sim, em princípio não, porque efetivamente os timbrados têm a plumagem muito rente ao corpo, normalmente não há necessidade de cortar, amigo. As aves já, eu disse que as aves eram 2023. Em 2024 criaram consigo ou adquiriu-as este ano para criarem este ano. Também era importante saber isso. Aves Silva, eles não deixam colocar 2 likes. Pois não, infelizmente não deixam, amigo. Carlos Almeida, para o chiar, meter uma gota de mel na água. Olha, está aí uma dica, está a ver, amigo Alves Silva? Está aí uma dica do amigo Carlos Almeida, uma gota de mel na água. Não faz mal nenhum, portanto, pode fazer. O mel também é muito bom, acaba por amaciar. É um bocadinho como nós, quando estamos com rouquidão e tudo mais. Também costumamos tomar um bocadinho de mel com limão, por exemplo. Portanto, mal não faz nenhum. Experimente e veja se resulta. Gota de quê? De mel, amigo. Mel. Miguel Rocha, eu corto sempre, mesmo não tendo glossares. Também tenho um casal de timbrados espanhóis e é o que estou é o que estou a safar melhor em termos de crias. Adoro o canto do meu macho, é o campeão da cantoria. Elídio Gomes, boa tarde. Eu tenho danários que estão a perder as penas no pescoço. Pode ser ácaros na traqueia? Obrigado. Amigo, em princípio, ácaros da traqueia não podem ser ácaros da pena. Se estão a perder essas penas no pescoço, pode ser ácaros da pena. O amigo já deu algum produto, já aplicou algum antiparasitário às aves exterior, um Ivomec, um Frontline ou qualquer outro produto, para ver se a ave tem ácaros ou até piolhos e depois estar-se a coçar ali em excesso, que chegaram a um ponto que fica sem plumagem. É uma questão de ver. De qualquer das formas, as aves estão a entrar na fase da muda. O amigo deixa passar este processo. Se tiver um antiparasitário para colocar, coloco. Pronto. E deixa acabar a fase da muda. Se depois da muda terminada verificar que as aves continuam com essa zona sem penas, o meu conselho passa por pôr um creme gorduroso nessa zona para a epiderme amolecer e permitir o nascimento de novas penas nessa zona, ok? Por vezes nós pensamos que são coisas muito graves e são coisas tão simples quanto estas, ok, meus amigos? Nós temos que partir sempre para as soluções fáceis. Se as soluções fáceis não funcionarem, aí sim temos que começar a pensar de outra forma. E vamos evoluindo de solução em solução até encontrar efetivamente a correta, ok? Mas não vamos logo para as soluções difíceis, vamos sempre tentar colocar em prática as soluções fáceis, porque muitas das vezes estas pequenas coisas são de fácil resolução, ok? Ora, lá fechei logo, dão esse sisal. Até vem esses saquinhos, esse material para o ninho. É, exatamente, exatamente. Eu comprei aquilo, tem 1 quilo dá, eu gasto um saco e meio com 50 casais, gasto um saco e meio mais ou menos por época de criação, portanto, aquilo dura uma eternidade. Carlos Almeida, este ano tive um casal de canários onde cortei as penas à volta da cloaca e comprei um casal onde o criador cortou as penas da cloaca e não à volta. E esse casal, os filhos nasceram com ponto negro.
Sim, mas isso não tem nada a ver com a situação das penas, amigo. Não, não, não. Isso não tem nada a ver com a situação das penas. A situação do ponto negro é porque os pais, muito provavelmente, têm fungos no seu organismo e passaram isso às crias, muito provavelmente. Não tem nada a ver com as aves terem as penas da cloaca aparadas ou não. Isso foi porque essas aves, se calhar como o amigo adquiriu, não, acabaram por não estarem tratadas para a época de criação e acabaram por passar o ponto negro às crias, ok? Eu uso aqui o Fungizone como um preventivo, é um medicamento muito bom para os fungos, para o ponto negro nomeadamente, porque é assim, muitas aves nascem com o ponto negro e depois recuperam, ok? E o Fungizone, nesse aspecto ajuda e muito. Eu não me esqueço que eu em 2007, 2008, 2009 por aí, foi a primeira vez que me apareceu o ponto negro no meu canaril. E eu tive muita mortalidade nesse ano. E na altura a situação do ponto negro ainda era tipo um enigma. Ninguém sabia bem qual é que era a causa, qual é que era o efeito. Só sabia que aquilo causava muita mortalidade nas crias. Mas ninguém sabia o porquê, o que é que era aquilo, o que é que não era. Hoje em dia já se chegou à conclusão que é nada mais nada menos do que uma megabactéria que acaba por, nas crias que ainda não têm as suas defesas pessoais desenvolvidas, acaba por atacar o fígado, a bilis e por aí fora, ou seja, rebentando esses órgãos e a avezinha depois acaba por morrer. E então na altura falaram-me em Micostantin, falaram-me no Fungizone. O que é certo é que eu adquiri o Fungizone na altura e no ano seguinte não tive mortalidade nenhuma por ponto negro. Portanto é algo que para mim é sagrado. Eu não uso medicamentos sem a prescrição do veterinário, excepto o Fungizone. Não é um antibiótico, é um medicamento que para os humanos até é usado para infecções vaginais nas senhoras, ok? Fungos vaginais nas senhoras, mas que funciona muito bem nos passarinhos. Eu nunca mais tive problemas de ponto negro com os meus passarinhos, ok? Meus amigos, não se esqueçam mais uma vez, principalmente para os amigos açorianos, para os amigos criadores açorianos, temos aqui a loja Geek, nova parceira aqui do canal, que está a dar 5% de desconto em todas as compras efetuadas lá na sua loja. Vocês deslocam-se lá, fazem as vossas compras, e depois no final dizem que vêm da parte do Canaril Santos Costa e apresentem o código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição para apresentar lá para terem o desconto de 5%, ok, meus amigos? Amanhã irei apresentar uma nova parceria aqui no canal, meus amigos, ok? Portanto, não percam, estejam presentes, subscrevam o canal e ativem o botão das notificações para estarem aqui presentes, porque assim vão ser notificados e não vão perder as lives, ok, meus amigos? 26 likes, meus amigos. Passámos o objetivo dos 25 likes. Excelente, obrigado, meus amigos. Portanto, vamos lá aqui terminar, vamos lá ver então o que é que está aqui em termos de mais coisas. Elídio Gomes, deu o frontline no domingo. Pronto, então agora é uma questão de deixar passar algum tempo para ver, amigo. Portanto, as penas demoram algum tempo a nascer, a ver se o amigo agora começa-se a perceber se as avezinhas ainda continuam ali de bicar a zona ou não, se começa a ver canúculos a começar a arrebentar a epiderme para nascer novas penazinhas. Pronto, é uma questão de aguardar. Isto tudo agora junta-se a muda da pena. Portanto, qualquer coisa que tenha que fazer a posteriori, para além do antiparasitário que já deu, é aguardar até ao final da muda e depois no final da muda elas continuarem aí com essas abertas de plumagem, aí sim, ponho uma pomadazinha gordurosa na zona, pode ser que a epiderme, de tanto elas coçarem, fica dura, fica seca e a pele e as penas depois não conseguem arrebentar a epiderme para virem cá para fora, ok? Ao colocar a pomada gordurosa vai amaciar essa zona da pele, da epiderme, e as penas assim conseguem furar a epiderme e conseguem vir cá para fora, ok? Se quiser também o pode fazer já, mas uma vez já deu antiparasitário, pronto, agora é aguardar para ver se efetivamente eram ácaros das penas. Os ácaros em princípio desaparecem dessa zona e as penas vão voltar a crescer. Miguel Rocha, o ponto negro não tem nada a ver com as penas da cloaca, isso é uma deficiência genética no progenitor que não foi tratado e passou para os filhotes. Não é tanto uma deficiência genética, mas é uma doença que está no organismo do progenitor e passou para o filhote, ok? Aves Silva com água, fungizone durante 15 dias, com água comprada. Sim, não, o ideal não é ser água de furo nem ser água da torneira. O melhor é ser água engarrafada, ok? Isso mesmo, fungos.
Carlos Almeida, também me falaram do Miconstantino. Sim, só que eu na altura, como não arranjei o Miconstantino, acabei por dar o Fungizon. Não lhe sei dizer se o Miconstantino também é eficaz, já ouvi falar que sim, mas eu pessoalmente não tenho a experiência de uso do Miconstantino. Agora garanto que o Fungizon funciona. O problema do Fungizon é a dificuldade em arranjar. Em Portugal não existe à venda nas farmácias, só existe disponível nos hospitais. Portanto, nós temos que mandar vir normalmente de França ou de Itália, mas também se vocês no Facebook verificarem ali, antes do início da época de criações, existem sempre alguns criadores que conseguem exportar alguns frascos e colocam à venda nas redes sociais. É assim que eu também adquiro os meus. Se tiverem um familiar, por exemplo, em França, pedem para ir ao médico lá que ele lá tenha, o médico passa uma receita e ele vai à farmácia e adquire a quantidade de embalagens que vier descrita na receita. Angler Tuga, adquiri as aves depois da muda de 2024. Pronto. Lá está, amigo. Sem querer falar bem ou mal a quem adquiriu as aves, sabe se as aves estavam esticadas ao máximo, sabe qual é que era o manuseio das aves antes de chegarem às suas mãos, porque as aves também podem ter sido exploradas no primeiro ano, terem sido maltratadas nesse primeiro ano, 2023 para 2024. É estranho as aves terem sido aves e não terem sido aves que você tinha no seu plantel, não é? Alguma coisa pode ter ocorrido que o amigo, mesmo depois de efetuar outro tipo de manuseio e de tratamento às aves, não as conseguiu recuperar para elas criarem. Aves Silva e Constantino também me falaram para a cheadeira, por acaso. Pois eu para isso não lhe sei dizer, mas acho que não. Acho que não. Bem, meus amigos, uma live que era para ser 30 minutos de perguntas e respostas transformou-se numa live de 1 hora de 30 minutos e respostas. Verificamos efetivamente que é feriado e grande parte dos amigos criadores estão por casa e querem é par a pé. Pois bem, eu também. É mesmo assim, meus amigos. Mas pronto, acho que hoje vamos ficar por aqui. Foram aqui colocadas várias questões, penso basicamente foram todas respondidas por mim, pelos amigos criadores também que tiveram a especial atenção de estar aqui a fazer uma entreajuda e também responderem aqui nos comentários. Portanto, acho que foi mais uma live de valor. Ficam aqui várias dicas, ficam aqui várias informações. Não se esqueçam que se tiverem alguma dúvida sobre algumas das questões que foram aqui colocadas, a live passará a ficar como vídeo lá no canal. Portanto, poderão vê-la e revê-la às vezes que quiserem sobre algumas destas situações. Mais uma vez, muito obrigado pelos likes, 26 likes, espetacular, meus amigos. Se ainda não forem subscritos no canal, subscrevam, por favor. É totalmente grátis e é como vocês veem. Passa-se aqui 20 minutos, 30 minutos, 1 hora a partilhar conhecimento. Isto é nada mais, nada menos do que partilha de conhecimento. Para além disso, têm sempre a vantagem de poderem usar os códigos promocionais que aqui vão sendo colocados quando adquirem produtos para as vossas aves nas lojas parceiras aqui do canal. Ok, meus amigos? Deixem-me só acabar aqui de ver os comentários por fim, que eu vi que já entraram aqui mais alguns. Miguel Rocha, infelizmente existem muitas pessoas que só estão interessadas no dinheiro que adquirem com a venda das mesmas. Aconteceu o mesmo com os meus 2 casais de canários mosaicos vermelhos. Pronto, é um assunto muito polémico e pronto, não tenho muito a dizer sobre isso. Iva Silva da Silva, obrigado, forte abraço e saúde e sucesso. Obrigado, meu amigo, e vá-se mantendo por aqui nas lives. Muito obrigado por ter estado aqui no canal e um forte abraço, ok? Aves Silva, o resto, boa tarde, um abraço, amigo Aves Silva, Miguel Rocha, abraço a todos, Deus os abençoe. Um abraço, amigo Miguel. E pronto, meus amigos, vamos ficando por aqui. Fiquem bem, um resto de bom feriado e nunca se esqueçam, não deixem de criar, pois criar é preservar.